Oi pessoal, hoje vou apresentar a vocês um filme sobre luxúria. O filme fala de uma mãe que queria mudar a orientação sexual de seu filho, excitou ativamente a luxúria do filho. Bárbara era uma mulher de sucesso aos olhos de todos. Ela era atriz de cinema, com um belo corpo e rosto linda. Se casou com um homem rico. Seu marido, Brooks, era herdeira de uma famosa empresa de plástico. Ela deu à luz um lindo menino chamado Antônio. Sendo uma mãe, ela tinha que mudar de seu estilo para a senhora madura, para garantir a posição da família de seu marido na nobreza. Mas a gentileza era fingida. Em reuniões sociais, ela ainda exalava charme feminino de uma forma muito natural, fazendo Brooks sempre suspeitar que ela tinha um amante fora. Bárbara como um fogo ardente. Brooks era contrario. Sua propriedade foi herdada da família. Ele vivia no luxo desde a infância, então divertia-se com jogos nobres todos os dias. Brooks não se importava muito com o filho. Para Bárbara apenas tinha luxúria, não amor. Bárbara faltava de afeto em um casamento infeliz, mas ela persistiu por 10 anos. Gradualmente, Antônio se tornou um menino bonito, devido a muito pouco contato com o pai. Ele achava que seu pai costumava ir embora e não voltava para casa porque não queria o ver. Assim, a orientação sexual de Antônio era cada vez mais feminina. Ele estava ansioso para aprender mais sobre os homossexuais. Como amava muito o filho, e ela queria que ele estivesse sempre ao seu lado. Quando a orientação sexual de Antônio foi descoberta, ela imediatamente tentou de tudo para mudar do seu pensamento. Ela fez amor com o marido na frente de Antônio, para lhe mostrar a necessidade de fazer sexo entre homens e mulheres. Mas tudo isso não fez Antônio sentir a diferença entre os sexos. O tempo passou tão rápido. Antônio se tornou um jovem bonito. Aprendeu a fumar, a pentear, a tocar violão. Tantas mulheres o cercaram. Numa viagem, Antônio conheceu uma linda menina espanhola. Seu namorado disse-lhe para falar com ela. Os três cantaram e dançaram na praia, mas logo a menina foi ignorada. Bárbara sabia sobre a menina e tinha alguma esperança. Mas no mundo de Antônio só havia uma mulher, sua mãe. Mas Brooks se interessou na menina. Os resultados podiam ser vistos. Antônio não desenvolveu nenhum sentimento por ela. Depois de tirar a roupa, ele apenas ficou sentado em silêncio, folheando as páginas de anotações sobre o corpo masculino. Mas o pai dele não hesitou em roubar a namorada de seu filho. Bárbara descobriu que seu marido e amante estavam juntos como um casal em lua de mel. Não conseguiu controlar emoções por um momento, gritando bem alto com Brooks. Não por dores deste relacionamento, mas por Antônio. Brooks manteve o rosto calmo e composto como sempre. Bárbara também não sofreu por muito tempo. Ela rapidamente recuperou o controle e decidiu que daria todo o seu amor ao filho. Mas Antônio estava agora com seu namorado. Ao ouvir isso, ele não reagiu nada, porque ele estava acostumado a não ser amado por seu pai. A traição do pai fez Antônio determinado a se desfazer de todos os laços. Ele corajosamente embarcou em uma busca para encontrar seu verdadeiro amor. Não muito depois, Bárbara também encontrou uma nova alegria. Samuel era uma pessoa especializada em servir senhoras europeias. Ele executava a tarefa de comer, conversar e assistir a jogos com elas. Não apenas recebia dinheiro, ele as ajudava a compensar todas as deficiências emocionais de um relacionamento. Samuel era um excelente garoto de programa. O cliente sentiu-se feliz, ele sentiu o mesmo. Vendo sua mãe ficar mais feliz a cada dia, Antônio veio agradecê-lo. O contato permitiu a Samuel ver seus pensamentos. Samuel sentiu muito por este jovem frágil, uma pessoa que amava muito seus pais, mas não retribuía. Samuel aconselhou Bárbara a não interferir mais na vida do filho. Para Bárbara, Antônio só podia ser um menino. Ele não poderia ser o substituto de seu marido. O desejo profundo de Bárbara foi descoberto. Ela sentiu tanto vergonha quanto indignação. Ela era apenas uma mulher. O único homem em quem ela podia contar era seu filho. Então inconscientemente se tornou egoísta. Uma esposa precisava de um marido, um filho precisava de um pai. Quando este personagem não estava presente, seus desejos eram como um labirinto sem saída. Antônio começou a escrever cartas para seu pai, para pedir-lhe voltar para casa. Mas Brooks não respondeu. Antônio enterrou cuidadosamente a carta no jardim de seu pai. Brooks não merecia ser pai. Bárbara também era capaz de ser mãe. Ela se odiava por ter feito o marido sair, se culpando. Ela não podia aceitar o gênero de Antônio. Achava que era sua responsabilidade. A pressão dupla fez com que Bárbara sempre pudesse explodir de raiva a qualquer momento. Apenas Samuel foi quem fez seu coração mais feliz. Antônio implorou sem sucesso.
Quando ele era jovem, ele prometeu cuidar de sua mãe para o resto de sua vida, mas agora ele percebeu que não podia substituir o papel de seu pai. Então, antes do amanhecer, Antônio deitou-se na cama de Samuel. Bárbara também estava. 3 pessoas deitadas na mesma cama. Samuel se tornou algo que mãe e filho procuravam desesperadamente por amor. Depois de tanto tempo de sofrimento, agora mãe e filho entenderam. Samuel só veio para ajudá-los a perceber o que era necessário, e então ele foi embora. Depois que Samuel saiu, Bárbara perdeu seu apoio espiritual, caindo em um estado de depressão. Seu amor por seu filho estava se tornando cada vez mais pervertido. Ela sabia que isso arruinaria a vida de Antônio. Escolheu cortar a mão para cometer suicídio, mas Antônio prontamente a descobriu e a levou para a emergência do hospital. Antônio entendeu que depois de ser salva, sua mãe ainda viveria em tormento, mas entre eles formou uma relação simbiótica, que seu pai era a causa raiz desse relacionamento. Bárbara saiu do hospital, Antônio parecia ter amadurecido, mas isso era apenas a aparência. Tudo mostrava um cansaço extremo, ele ainda parecia uma criança que ainda não tinha crescido. Nos dias seguintes, Antônio cuidou de sua mãe, até o banho, no funeral de um parente. Antônio acidentalmente passou por Brooks, mas ele já não esperava mais nada deste pai. Mais tarde, Bárbara levou Antônio para Londres. Bárbara viu seu filho fumar no sofá. Achou que ainda era provavelmente devido aos efeitos da orientação sexual inadequada. Ela colocou a mão na coxa de Antônio. Em uma sala silenciosa, 2 pessoas extremamente solitárias. Só podiam quebrar regras para superar a tristeza. Tudo parecia estar acontecendo como deveria. Mas isso era realidade ou uma ilusão? Antônio não conseguia distinguir. Depois disso, seu espírito ficou ainda mais fraco. Uma vez, Antônio não encontrou suas lembranças de infância favoritas. Achou que sua mãe escondeu deliberadamente as. Enlouquecido por memórias, esfaqueou Bárbara no estômago com uma faca. Depois ligou para pedir comida, e ficou ali comendo como se nada tivesse acontecido. Só quando o corpo de Bárbara foi descoberto por outra pessoa, Antônio acabou de ser internado em uma instituição mental pela polícia. 2 anos depois, ele saiu do hospital e foi morar com sua avó, mas também em uma discussão a matou. Desta vez, ele foi enviado para o centro de detenção e cometeu suicídio lá. O filme foi baseado em uma história verdadeira, uma família sem amor de pai, fazendo com que o menino Antônio, que deveria viver como uma pessoa normal, resultou em percepções errôneas de gênero. A excêntrica vida familiar que sempre atormentava sua mente, fazia sua personalidade distorcida inconscientemente. A mãe infeliz tentou encontrar um substituto para o marido. Levou a razão de mudar da orientação de gênero do filho, para aumentar a intimidade do relacionamento. Mas isso não funcionou, porque ela nunca entendeu o que seu filho queria. A teimosia dela era uma farsa completa. Mostrou que ela era uma pessoa muito egoísta. Claro que o filho também fez uma parte disto. Resumo, esta é uma história trágica de uma família infeliz. E a história de hoje termina aqui.